Nesta quinta-feira, na quarta entrevista da rodada com os candidatos ao governo do Paraná, que a Bianca apresenta até a próxima segunda-feira, quem participou foi o candidato do MDB, João Arruda. O candidato disputa o cargo pela primeira vez. Ele é sobrinho do senador e ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião, também do MDB, e exerce o segundo mandato como deputado federal. Durante a entrevista, o candidato respondeu a questionamentos variados que abordaram temas ligados à área da segurança pública, infraestrutura, saúde, orçamento e combate à corrupção. Ao comentar sobre a prisão do ex-governador Beto Richa, ocorrida na última terça-feira, João Arruda disse que faz uma candidatura de oposição aos dois principais candidatos mais bem pontuados nas pesquisas. Ele criticou tanto o ex-governador do PSDB quanto o seu oponente na disputa, o candidato Ratinho Júnior do PSD, que é o mais bem pontuado neste momento, e explicou como pretende, se for eleito, combater a corrupção. Eu sou o relator da lei de licitações. Esse processo ele tem que ser promovido com muita transparência na gestão. É preciso usar mais a tecnologia. Eu implantei no meu relatório um modelo de gestão em parceria com todos os portais da transparência. É preciso também ter uma relação clara entre esses portais e observatórios. Os governantes, os gestores precisam prestar contas de tudo que fazem. A Quadro Negro, por exemplo, se eu tivesse implantado já esse modelo de processo de concorrência que está no meu relatório, não teria acontecido, porque a sociedade pode acompanhar em tempo real o empenho, o repasse, o convênio e, através de imagens, vídeo, fotografias, acompanhar a execução das obras. Então, por exemplo, a Escola Tancredo Neves, lá em Coronel Vivida, que não foi construída, a comunidade vai ver que tem uma obra, um esqueleto ali que não está andando. Ela vai poder entrar no computador e ver quanto foi pago, se teve o convênio assinado já, se foi repassado o dinheiro e se não foi concluído. Alguns portais funcionam já por conta própria, mas é preciso exigir que esses portais funcionem bem, que exista tecnologia e que a comunidade possa acompanhar o andamento, o cronograma de execução das obras. A corrupção, o combate à corrupção tem que ser uma medida preventiva para que ela não aconteça, porque nós temos pouco dinheiro público para fazer investimento. Quando existe o desperdício de dinheiro público, nós não conseguimos fazer nada. Agora, esse governo foi muito irresponsável. Eu acho que agora está nas mãos da justiça, eu não vou ficar aqui tripudiando em cima de quem está preso, ou foi condenado, ou está sendo investigado, mas veja só o linguajar do governador, falar de tico-tico, falar com o Tony Garcia para que ele vá para cima dos empresários para pedir dinheiro. E eu te pergunto, o Ratinho Júnior foi secretário do Richa durante todo esse tempo, era amigo dele, conviveu com ele, fez campanha com ele. Ele não conhecia esse perfil do Beto Richa? Ele não conheceu esse perfil do Beto Richa? Se ele não tinha condições de conhecer esse sujeito que governava o Paraná, que era o chefe dele, que conviveu com ele durante todo esse período, como é que ele está preparado para governar o Estado? Ao ser questionado sobre ter sido citado pelo delator da Operação Carne Fraca, Daniel Gonçalves, como um dos deputados que fazia pressão para receber dinheiro dos frigoríficos, o candidato afirmou que o seu nome foi envolvido como forma de vingança, já que 1 ano antes da operação acontecer, ele teria retirado a sua assinatura de uma indicação para que Daniel fosse mantido como superintendente da agricultura no estado do Paraná. 1 ano antes da operação acontecer e do sujeito ser preso e de acontecer a operação da carne fraca, eu retirei a minha assinatura de uma indicação que foi feita pela bancada para que ele fosse o superintendente do Ministério da Agricultura. Aliás, ele foi superintendente do Ministério da Agricultura durante 10 anos. Eu não era nem deputado federal, nem sabia quem era esse sujeito. Só que eu ouvi falar que era um achacador de pequenos frigoríficos e retirei a minha assinatura porque não queria que esse cara comprometesse a minha imagem. Importante que isso seja investigado com muito rigor e rapidamente, exatamente para que eles possam comprovar que eu não tive nenhuma participação de qualquer assunto que envolva corrupção com esse sujeito, com qualquer pessoa. Em alguns casos, isso tem sido cometido com certo abuso, os vazamentos, mas as delações são importantes, são indícios importantes para que se investigue. Por exemplo, se esse sujeito falasse de mim em qualquer outro lugar que não fosse na justiça através de uma delação, isso não seria investigado e provavelmente eu não teria o direito de defesa e comprovar a minha inocência. Portanto, eu acho importante que as delações aconteçam. Durante a entrevista, que tem duração de 30 minutos, limite de 30 minutos, tempo estabelecido para todos os candidatos,
João Arruda também falou sobre o caixa do Estado e as obras de infraestrutura. Sobre a duplicação da PR-323 aqui no Noroeste, o candidato afirmou que, apesar de ter interesse em fazer a obra, não iria se comprometer neste momento. É só acabar com a corrupção que a gente vai ter dinheiro para investir nas rodovias. Não vou me comprometer com duplicações, com novos investimentos em infraestrutura em um primeiro momento. Mas assim que melhora a arrecadação do nosso Estado, nós queremos sim duplicar a 323. Nós queremos fazer outras obras importantes também e, sobretudo, a manutenção das rodovias estaduais. É preciso também discutir o modelo de pedágio, que os contratos terminam em 2021 e precisamos de um novo modelo em que as contrapartidas sejam feitas pelas empresas porque colocaram a raposa para cuidar do galinheiro. E o resultado foi a operação integrada, porque esse governo do diálogo, do rixa, e que tinha como secretário o Ratinho Júnior, estão envolvidos, o governo, pessoas do governo, estão envolvidas em escândalos de corrupção exatamente por conta dessa relação com o pedágio. Não se fiscalizou aquilo que era para ser investido pelas concessionárias de pedágio. O MDBista também apresentou as suas propostas para a área da saúde. Segundo ele, alguns problemas mais urgentes do Estado nesta área, como a falta de leitos nos hospitais, pode ser rapidamente resolvido com a ampliação e reforço das unidades básicas de saúde. Nós tínhamos 21 mil leitos no Paraná. Nós perdemos 2 mil leitos, temos 19 mil. Nós temos uma boa estrutura no Estado, apesar de termos perdido aí esse número alto de leitos. Mas é preciso colocar essa estrutura para funcionar de maneira adequada, com remédios, com equipamentos, com servidores qualificados, capacitados, que tenham boa vontade para atender. Nós temos lá um hospital da Lapa, por exemplo, São Sebastião, que tem 600 funcionários e que não atende quase ninguém. O atendimento do Hospital Regional Telêmaco Borba também está parado porque não ligaram a energia elétrica para conseguir a autorização da vigilância sanitária. É preciso colocar toda essa estrutura para funcionar. A UPA, por exemplo, ela pode se tornar uma estrutura média, uma unidade média, para poder, conforme a demanda, aumentar o número de atendimentos de leitos. Nós precisamos ampliar alguns leitos no Paraná com unidades médias que possam complementar as estruturas e os hospitais regionais. Nesta sexta-feira, quem participa da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná é o candidato professor Piva, do PSOL. O Gier Buck, do PSL, fecha a rodada de entrevistas na segunda-feira, dia 17. As entrevistas vão ao ar sempre às 11h25 no programa Bianca News, programa de entrevistas aqui da Bianca.